Você sabia que existe um projeto para uniformizar todas as placas dos veículos do Mercosul? E essa nova placa, ela vai ter 4 letras e 3 algarismos, ao invés do sistema brasileiro atual, que tem o quê? 3 letras e 4 algarismos. Existe um ganho para o Brasil? Será que nós vamos ter a possibilidade de emplacar mais veículos? Sim, por quê? Estamos trocando um algarismo por uma letra. Se temos 26 letras no nosso alfabeto e 10 algarismos, nós, quando fazemos a razão 26 por 10, vamos encontrar 2,6. Significa dizer que esse novo sistema vai ter 2,6 vezes o número de placas que é possível no sistema atual. Você quer aprender mais sobre número de possibilidades, enfim, sobre análise combinatória? Assiste o nosso vídeo, que agora a aula do Ajuda Enem é sobre isso. O fatorial de n é definido como um produto de fatores decrescentes de n consecutivamente, de n até 1. Por exemplo, n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até 1. Você olha que 0 fatorial e 1 fatorial são consequências da definição e devem ser considerados como sendo 1. Observa que 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 24. Quando nós temos uma expressão com fatorial e queremos simplificá-la, a gente vai desenvolver sempre o fatorial dos números maiores. Vê esse exemplo, que você tem 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Eu vou desenvolver o fatorial do número maior, que é 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, eu paro aí, para que esse 4 fatorial ele seja simplificado com o 4 fatorial do denominador. E eu fico com 7 vezes 6 vezes 5, que vai dar 210. É muito importante você conhecer os agrupamentos ordenados, que são chamados arranjos. Arranjo de n elementos tomados P a P é dado por n fatorial dividido por n menos p fatorial. Vê só, se nós tivermos arranjo de 5, 2 a 2, como é que vai ser isso? 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial, que é 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Simplificando aí, desenvolvendo o 5 fatorial, que é o número maior, a gente encontra 20 arranjos. Mas você não precisa dessa expressão para calcular o número de arranjos. Você pode fazer pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Vê bem, arranjo de 5, 2 a 2, você tem 5 elementos e quer escolher 2. Para escolher o primeiro, você tem 5 possibilidades. E agora, para escolher o segundo, como você já escolheu 1 para o primeiro, você tem 4 possibilidades. Então, você teria 20 arranjos. E se você tem arranjo de 7, 3 a 3? 7 elementos para escolher 3. Para o primeiro tem 7, para o segundo tem 6. Para o terceiro tem 5. 210 arranjos. E arranjo de 8, 4 a 4? Seria 8, 7, 6, 5, que vamos ter 1.680 arranjos. Quando você tem arranjo de n elementos em n posições, n elementos tomados n a n, isso é chamado de permutação de n elementos. E o número de permutação de n elementos é n fatorial, é o fatorial de n. Observa que se eu tivesse o seguinte problema, eu quero calcular o número de anagramas da palavra aluno. A palavra aluno possui 5 elementos. Então, para a gente encontrar os anagramas, vamos ter que permutar essas 5 letras. E a permutação de 5 elementos é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa permutação de 5 elementos vai dar 120 anagramas. E se nós quiséssemos, por exemplo,
ainda com a palavra aluno, encontrar o número de anagramas que as letras A e L permanecessem juntas. Pessoal, se elas vão permanecer juntas, a gente vai ter aí elas funcionando como um único elemento. É como se uma onde uma vai, a outra vai atrás. Então a gente vai ter o seguinte, nós vamos ter 4 elementos, a permutação dos 4 elementos. Mas lembra que as letras A e L, elas podem estar juntas, mas não necessariamente na ordem A e L, pode ser L e A. Ou seja, elas podem permutar entre si. Então você teria que fazer a permutação de 2 elementos. Então, o número de anagramas da palavra aluno, que possui as letras A e L juntas, vai ser a permutação de 4 vezes a permutação de 2. 4 fatorial vezes 2 fatorial. 24 vezes 2. 48 anagramas. Existem permutações com elementos repetidos. E quando a gente tem a permutação com elementos repetidos, o que a gente tem que fazer é lembrar que os elementos repetidos de um mesmo tipo não sofrem permutação entre si. E quando você olha para uma palavra que tem letras repetidas e você usa o raciocínio anterior, que é aplicar o fatorial para a permutação, você usou aí a operação de multiplicação. Mas essa operação de multiplicação, você contou a permutação de elementos repetidos de um mesmo tipo. Então, o que é que você deve fazer? Você deve fazer a operação inversa, que é divisão. Você tem que dividir pelo fatorial dos elementos repetidos. Então, não esquece, sempre que você tiver a permutação com elementos repetidos, você deve dividir pelo fatorial dos elementos repetidos, que eles não sofrem permutação entre si. Olha esse exemplo da palavra batata. Batata tem 6 letras, 6 elementos. Mas você tem 3 elementos do tipo A e 2 elementos do tipo T. Então você vai ter que fazer 6 fatorial, que é a permutação de todos os elementos, e dividir pelo 3 fatorial, que são os elementos do tipo A, e 2 fatorial, que são os elementos do tipo T. E você observa que vai dar aí 60 anagramas da palavra batata. Então não pode esquecer. Em geral, permutação de n elementos é n fatorial, se não tiver elementos repetidos. Se tiver elementos repetidos, você vai ter que dividir pelo fatorial dos elementos repetidos. Então vamos olhar agora como é que fica isso nas questões, com questões principalmente do Enem, da prova de matemática e suas tecnologias. Vamos para a primeira questão. Durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países, as tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, primeiro lugar Brasil, segundo lugar Nigéria, terceiro lugar Holanda. Se em cada tampinha os 3 países são distintos, quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Vê que aqui é um problema que a ordem importa. É um agrupamento ordenado, é um arranjo. Por quê? Se você tivesse Nigéria, Brasil e Holanda, seria diferente de Brasil, Nigéria e Holanda, já que agora o Brasil estaria em segundo lugar. E antes, no exemplo sugerido na questão, está em primeiro. Então, a gente vai pegar aqui as 3 posições. Para o primeiro, você tem 24 possibilidades. No segundo, você vai ter 23. E no terceiro, você tem 22 possibilidades no terceiro lugar. Fazendo o produto, você teria 12.144 maneiras, ou seja, 12.144 tampinhas, cuja resposta está na letra D de dado. Já a segunda questão foi uma questão da prova de matemática e suas tecnologias do Enem 2014. Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses filmes de lançamento.
Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, ele vai alugar um de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e nenhum seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Observe o seguinte, que nós temos 8 filmes de ação, 5 filmes de comédia e 3 filmes de drama. A sequência que ele estabeleceu foi o seguinte: um de ação, um de comédia, 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 de ação, de comédia. Viu os 5 filmes de comédia, aí agora ele vai um de ação, de drama, um de ação, de drama e outro de ação, de drama. Então eu vou tomar a decisão que é escolher um de ação para essa primeira possibilidade. Temos 8. Um de comédia a gente tem 5. Ação 7, comédia 4. Ação 6, comédia 3. Ação 5, comédia 2. Ação 4, comédia 1. Esgotaram-se todas as possibilidades de comédia. Agora a gente vai fazer as possibilidades de ter um de ação e um de drama. Ação 3, drama 3. Ação 2, drama 2. Ação 1, drama 1. Observa que esse produto aí vai ser 8 fatorial entre a permutação entre os de ação. E agora, 5 fatorial entre os de comédia e 3 fatorial entre os de drama, cuja resposta está na letra B de bola. Na terceira questão, nós temos uma senha de internet que é constituída de 6 letras e 4 algarismos, em que a ordem é levada em consideração. Ele dá aí uma possível senha. Quantas senhas diferentes podem ser formadas com 4 letras A, 2 letras B e 4 algarismos iguais a 7? Você observa que essa senha ela possui elementos repetidos. Ela tem 4 elementos de um tipo, que é 4 elementos do tipo A, 2 elementos do tipo B e 4 elementos do tipo 7. E a gente tem aí um total de 10 elementos. Mas observa que quando a gente tem a permutação com elementos repetidos, a gente deve dividir pelo fatorial dos repetidos. Então a gente vai fazer 10 fatorial mais 4 fatorial pelos 4 elementos do tipo A, 2 fatorial pelos 2 elementos do tipo B e 4 fatorial pelos 4 algarismos 7. Fazendo o desenvolvimento aí do fatorial do número maior, a gente simplifica o 4 fatorial com 4 fatorial e obtém como resposta 3.150, que está na letra C. Gostou da aula? Então curte nosso vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal, o Ajuda Enem. Lembra que na descrição desse vídeo existe uma lista de exercícios para você baixar e trabalhar aí. E se por acaso você tiver alguma dúvida nessa lista de exercícios, você pode usar a barra de comentários aqui do nosso canal para tirar as dúvidas e também para dar alguma sugestão, alguma crítica ao Ajuda Enem. Bons estudos para você!